Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. O fogo que consumia minha mente era mais real que qualquer chama que eu já havia visto. Estava ali, de joelhos no chão frio da caverna, observando a criatura colossal que me encarava com olhos como brasas antigas. Não eram apenas os olhos que me aterrorizavam. Era a voz que ecoava dentro da minha cabeça, sussurrando verdades que eu não queria aceitar. Você sempre soube que este momento chegaria, Borelli. A voz ressoava em minha mente, sem que os lábios da besta se movessem. Desde o primeiro dia que me viu nos seus sonhos. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o diário que havia me trazido até ali. As páginas amareladas pareciam pulsar com vida própria. Cada palavra que eu havia escrito nos últimos meses agora fazia um sentido terrível e impossível. O dragão inclinou sua cabeça massiva e eu senti o calor de sua respiração. Mas não era apenas calor físico, era como se minha sanidade estivesse sendo lentamente derretida. Você pensou que estava documentando loucura, continuou a voz, mas estava documentando o despertar. Foi então que compreendi a verdade mais aterrorizante de todas. Eu não estava sonhando. Nunca estive. Tudo começou 3 meses antes, quando acordei com o gosto de cinzas na boca. Meu nome é Dr. Eduardo Borelli, e durante 15 anos trabalhei como psiquiatra no Hospital São Vicente. Tratei de centenas de pacientes com os mais variados distúrbios mentais, sempre mantendo uma postura científica e racional. Nunca acreditei em nada que não pudesse ser explicado pela medicina ou pela psicologia. Até aquela manhã de terça-feira. O gosto metálico e amargo persistia mesmo depois de escovar os dentes 3 vezes. Era como se tivesse mastigado carvão durante a noite inteira. Minha esposa, Vanessa, notou minha expressão no café da manhã. Você está pálido, Eduardo. Dormiu mal? Não sabia como explicar. Durante a madrugada tive o sonho mais vívido da minha vida. Voava sobre montanhas escuras, sentindo o vento gelado cortar minha pele. Abaixo de mim, florestas se estendiam como um mar verde escuro, e no horizonte, uma cordilheira se erguia como dentes de pedra contra o céu tempestuoso. Mas não era isso que me perturbava. Era a sensação de que algo me observava das profundezas daquelas montanhas. Algo antigo e imenso, esperando. Só um pesadelo. Menti beijando sua testa. Vou chegar tarde hoje. No consultório tentei me concentrar nos pacientes, mas minha mente voltava constantemente ao sonho. A sensação de voo era tão real que ainda sentia vertigem quando fechava os olhos. Durante o almoço, decidi anotar os detalhes em um caderno. Como médico, sabia que sonhos vívidos podem indicar estresse ou distúrbios do sono, mas quando comecei a escrever, algo estranho aconteceu. Minha mão se movia quase sozinha, descrevendo detalhes que eu não me lembrava de ter sonhado. Escrevia sobre cavernas profundas, sobre o som de respiração lenta e pesada ecoando nas pedras, sobre o cheiro de enxofre misturado com algo que minha mente identificava como couro antigo. Parei de escrever assustado. Reli as anotações e não reconheci minha própria caligrafia. As letras pareciam mais angulares, mais antigas. Naquela noite, o sonho voltou. Desta vez, não estava voando. Estava andando por um túnel de pedra, carregando uma tocha que não me lembrava de ter acendido. As paredes eram cobertas por símbolos entalhados, desenhos que pareciam se mover à luz da chama. Dragões em voo, homens ajoelhados e algo que parecia ser rituais. Acordei gritando. Vanessa me balançou pelos ombros. Eduardo, você estava falando dormindo, em uma língua que eu nunca ouvi. Senti um frio percorrer minha espinha. Que língua? Não sei. Parecia antigo, muito antigo. Os dias seguintes se tornaram um inferno. Os sonhos vinham todas as noites, cada vez mais longos e detalhados. Eu caminhava por túneis que se conectavam em um labirinto impossível, sempre descendo, sempre me aproximando de algo que me esperava nas profundezas. E durante o dia continuava escrevendo no caderno, páginas e páginas de descrições que não me lembrava de ter vivido. Minha caligrafia mudava constantemente, às vezes parecendo a de uma criança, outras vezes assumindo formas que mais pareciam runas antigas. Foi na segunda semana que encontrei a primeira contradição perturbadora. Eu havia escrito sobre uma câmara circular com 7 pilares,
cada um gravado com a imagem de um dragão diferente. Descrevia as cores das escamas, a posição das asas, até mesmo a expressão nos olhos reptilianos. Mas quando acordei e li o que havia escrito, percebi que conhecia aqueles dragões, não de sonhos, de vida real. Quando tinha 8 anos, meu avô me mostrava um livro antigo sobre mitologia. Ele guardava o volume como um tesouro. Nas páginas amareladas estavam ilustrações de 7 dragões lendários. Eu havia passado horas estudando aquelas imagens, memorizando cada detalhe, mas o livro havia sido perdido no incêndio que destruiu a casa dos meus avós quando eu tinha 10 anos. Não existiam cópias. Eu não havia pensado naquelas imagens há mais de 20 anos. Como poderia estar sonhando com elas agora, com detalhes que minha memória consciente havia esquecido? Naquela noite, no sonho, cheguei até a Câmara dos 7 Pilares. O que vi lá me fez questionar tudo o que acreditava sobre realidade. No centro da câmara, havia uma pedra circular coberta de símbolos que pulsavam com luz própria. Mas não eram apenas símbolos, eram palavras em uma língua que eu não deveria conhecer, mas que de alguma forma conseguia ler. Aqui jaz o último guardião dos antigos, que desperte quando o mundo estiver pronto para receber novamente seus senhores. Estendi a mão para tocar a pedra e foi quando a voz falou pela primeira vez. Você demorou para chegar, Borelli. Girei rapidamente. A câmara estava vazia, mas a voz ecoava de todos os lados, como se as próprias pedras estivessem falando. Quem está aí? Gritei. Mas minha voz soou estranha, como se não fosse minha. Você sabe quem sou, sempre soube. Desde criança, quando olhava para aquelas ilustrações, sentia minha presença, não é verdade? As memórias vieram em uma torrente. Meu avô não apenas me mostrava o livro, ele me contava histórias. Histórias sobre como nossa família havia sido escolhida há gerações para guardar um segredo. Histórias que eu havia enterrado na mente, considerando-as apenas fantasias de um velho. Seu avô foi o guardião antes de você, continuou a voz. E o avô dele antes disso. Uma linhagem que se estende por 1000 anos, esperando que eu despertasse. Isso é impossível, sussurrei. Sou médico, sou racional. Dragões não existem. Uma risada ecoou pela câmara. Eu existo na sua mente há décadas, Borelli. Crescendo, esperando. Seus sonhos não são sonhos, são memórias. Memórias ancestrais passadas de geração em geração. Foi então que compreendi a verdade mais terrível. Acordei, mas desta vez não estava na minha cama. Estava de pé no meu consultório, às 3 da madrugada, com o caderno na mão. Havia caminhado até lá dormindo e continuado escrevendo. 20 páginas de símbolos estranhos cobriam o papel, e na última página, com letra que definitivamente não era minha, estava escrito: Venha até mim, as montanhas do norte, a caverna onde tudo começou. É hora de cumprir seu destino. Não contei para Vanessa sobre a escrita automática. Como poderia? Ela já estava preocupada com meus pesadelos constantes e minha crescente obsessão com o caderno. Se soubesse que eu estava caminhando dormindo e escrevendo mensagens que não me lembrava, provavelmente me internaria. Talvez devesse ser internado, mas a compulsão era mais forte que a razão. Durante 3 dias tentei resistir ao chamado. Continuei minha rotina normal, atendendo pacientes, fingindo que estava bem. Mas à noite, os sonhos se intensificavam. Agora eu podia sentir o cheiro da caverna, ouvir o eco de gotas d'água pingando na escuridão, sentir o calor que emanava das profundezas. E a voz ficava mais forte. Você não pode fugir do que é, Borelli. Somos um só. Sempre fomos. Na 4ª manhã, encontrei passagens de avião no meu computador. Eu havia comprado uma passagem para uma pequena cidade nas montanhas do norte, partindo naquela tarde. Não me lembrava de ter feito a compra. Vanessa encontrou a passagem quando veio me trazer café. Eduardo, o que é isso? Olhei para ela e vi o medo em seus olhos. Nos últimos dias, eu havia perdido peso. Minha pele estava pálida e havia círculos escuros ao redor dos meus olhos. Parecia um dos meus próprios pacientes em crise. Preciso viajar, disse, com uma voz que não reconheci como minha. É profissional. Ela não acreditou, mas também não tentou me impedir. Talvez soubesse que não adiantaria. O voo foi um pesadelo. Cada vez que fechava os olhos, via flashes da caverna. Sentia o cheiro de enxofre.
Ouvia a respiração pesada ecoando nas pedras. Os outros passageiros me olhavam estranhamente. Aparentemente, eu estava murmurando constantemente em uma língua que não conhecia. Ao desembarcar, aluguei um carro e dirigi por estradas de montanha que nunca havia visto, mas que de alguma forma conhecia perfeitamente. Era como se meus músculos tivessem memória própria, guiando o veículo por trilhas que mal pareciam existir. A caverna estava exatamente onde eu sabia que estaria. A entrada era uma fenda na rocha, quase invisível se você não soubesse onde procurar. Mas eu sabia. Havia uma lanterna no carro, não me lembrava de tê-la comprado, mas estava lá como se tivesse sido colocada por alguém que conhecia minha jornada melhor que eu mesmo. Os primeiros metros eram apertados, forçando-me a me arrastar de barriga. Mas logo o túnel se alargou e eu pude caminhar ereto. As paredes eram lisas demais para serem naturais e cobertas pelos mesmos símbolos que eu havia visto nos sonhos. Não nos sonhos. Nas memórias. Caminhei por horas, sempre descendo, seguindo um caminho que meus pés conheciam. O ar ficava mais quente a cada passo e o cheiro de enxofre se intensificava. Minha lanterna começou a falhar, mas percebi que não precisava mais dela. Uma luz fraca emanava das próprias pedras, guiando-me. Foi quando cheguei à Câmara dos 7 Pilares que compreendi que havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar. A Câmara era exatamente como nos sonhos, mas infinitamente maior. Os pilares se erguiam até se perderem na escuridão acima, e cada dragão entalhado parecia me observar com olhos que brilhavam com luz própria. No centro, a pedra circular pulsava com energia, mas não estava sozinho. Havia ossos espalhados pelo chão, ossos humanos. Centenas deles, todos arranjados em padrões rituais ao redor da pedra central. E entre os ossos, objetos pessoais, relógios, anéis, óculos, coisas que pertenceram a pessoas reais. "Bem-vindo, último guardião", disse a voz, agora vinda de todos os lados. Foi então que ele se ergueu da escuridão além dos pilares como uma montanha de escamas e músculos. Seus olhos eram como sóis vermelhos, e quando abriu a boca, vi fileiras de dentes do tamanho de espadas. Mas não foi seu tamanho que me aterrorizou, foi o reconhecimento. Eu conhecia cada escama, cada curva de suas asas, cada linha de seu rosto reptiliano. Havia passado a vida inteira sonhando com ele, desenhando-o inconscientemente nas margens de cadernos, reconhecendo sua silhueta em nuvens e sombras. "Você está assustado", disse ele, e sua voz ecoou tanto no ar quanto na minha mente. "Mas não deveria estar. Você é meu último guardião, meu último elo com este mundo." "Guardião de quê?" consegui perguntar, embora mal pudesse formar palavras. "De mim, de minha prisão, de meu despertar." Ele se aproximou e o chão tremeu sob seu peso. Agora eu podia ver os grilhões, correntes de metal negro que o prendiam às paredes da caverna, cobertas de runas que pulsavam com luz fraca. Há 1000 anos, os homens me prenderam aqui. Mas as correntes não eram feitas apenas de metal, eram feitas de sangue. Sangue da linhagem escolhida. Seus ancestrais me trancafiaram aqui e apenas um de seus descendentes pode me libertar. Os ossos no chão faziam sentido agora. Os outros guardiões vieram quando chamei. Alguns tentaram resistir, outros abraçaram seu destino, mas todos cumpriram seu propósito final. Seus olhos se estreitaram, exceto você. Você é o último. Quando você morrer, as correntes se quebrarão, e eu estarei livre para reclamar o mundo que me foi roubado. Compreendi então a verdade que havia me aterrorizado no prólogo. Não tinha escolha, nunca tivera. Desde o nascimento, eu havia sido moldado para este momento. Os sonhos, as visões, a compulsão, tudo havia sido ele me chamando, me preparando. "Mas você não precisa morrer com medo", continuou o dragão. "Junte-se a mim voluntariamente. Seja meu primeiro súdito no novo mundo. Você conhece minha mente melhor que qualquer humano vivo." Era uma oferta tentadora. Poder além da imaginação, conhecimento ancestral, a chance de estar do lado vencedor quando o mundo mudasse para sempre. Olhei para o caderno em minhas mãos. Minha jornada inteira havia sido registrada ali. Cada sonho, cada revelação, cada passo que me trouxera até este momento. E na última página que eu havia escrito, estava uma única palavra que não me lembrava de ter escrito: não. Sorrindo,
Arranquei a página do caderno e a rasguei. O rugido do dragão fez a caverna inteira tremer. Pedras caíram do teto e as correntes brilharam com luz cegante. Você não pode resistir ao seu destino, ele berrou. Posso escolher como cumpri-lo, respondi, surpreendido pela firmeza na minha voz. Retirei da mochila um frasco pequeno que havia trazido sem perceber, veneno que eu havia preparado inconscientemente no meu consultório. Mesmo nas garras da compulsão, alguma parte de mim havia se preparado para esta escolha final. Se minha morte o liberta, então minha vida o mantém preso, disse, levantando o frasco. E eu escolho viver aqui, com você, para sempre. A compreensão surgiu em seus olhos antigos. Você vai se tornar um guardião verdadeiro. Sim, não vou morrer e libertá-lo. Vou viver e mantê-lo preso. Joguei o veneno longe e me sentei no chão frio, de costas para a pedra central. Retirei meu telefone e enviei uma mensagem para Vanessa. Encontrei o que estava procurando. Não tente me encontrar. Te amo. Em seguida, destruí o aparelho. O dragão me observou em silêncio por um longo momento. Então, para minha surpresa, riu. Inteligente, disse. Muito inteligente. Seus ancestrais vieram aqui para morrer. Você veio para viver. Por quanto tempo posso sobreviver aqui? Tempo não tem significado neste lugar. Você pode viver para sempre, se quiser. Mas será uma vida de solidão e loucura. Olhei ao redor da câmara, para os ossos dos meus ancestrais, para os símbolos nas paredes, para a criatura que havia assombrado minha linhagem por 1000 anos. Não, disse finalmente, não será solidão. Nós vamos conversar, você e eu. Tenho muito que aprender sobre minha família, e você tem muito tempo para me contar. O dragão inclinou a cabeça, quase em sinal de respeito. Muito bem, último guardião. Vamos ver quem se cansa primeiro. Sua determinação ou minha paciência. Abri o caderno em uma página em branco e comecei a escrever. Dia 1 da nova era. Meu nome é Dr. Eduardo Borelli, e eu sou o guardião do último dragão. Esta é a nossa história. As correntes brilharam suavemente, seguras por enquanto, e nas profundezas da montanha, homem e dragão se estabeleceram para uma conversa que poderia durar eternidades. Afinal, alguns destinos podem ser aceitos sem serem abraçados. E às vezes, a maior vitória é transformar uma maldição em escolha. O último guardião havia encontrado seu propósito, e o último dragão havia encontrado talvez algo que não esperava, um adversário digno de respeito. Nas páginas do caderno, uma nova lenda começava a ser escrita. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário, porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.